Mário, bom dia a todos da Rádio Cidade. Feliz de estar aqui nessa oportunidade da sabatina, que é um momento da gente poder falar da nossa história, das nossas propostas e o porquê que a gente quer transformar Pernambuco num grande canteiro de obra e num estado melhor para se viver, que gere emprego, que gere oportunidade, para que a gente possa voltar a se orgulhar e recuperar a nossa força, o protagonismo do nosso estado, para que Pernambuco volte a ser a locomotiva do crescimento de todo o Nordeste. Nós nos debruçamos em cima do seu plano de governo, né, Mário Flávio? Muitos eixos, né, extenso, mas é importante a gente ler e saber o que é que o senhor pretende fazer caso seja eleito, né? E a gente começa aqui sobre a questão da conta de luz, né, que está lá logo no primeiro eixo, né, Mário Flávio? É o seguinte, o senhor promete assegurar já em 2023 uma redução na conta de luz para 2,6 milhões de pessoas e setores produtivos por meio da redução da alíquota do ICMS de 25% para 18%. Como o senhor vai compensar essa diminuição na receita? Isso é uma medida a curto prazo ou será permanente? Por que essa questão lhe incomoda tanto? Primeiro, porque o que o Estado cobra hoje é abusivo. Inclusive, o Congresso Nacional aprovou esse ano uma lei que limita em 18% toda a cobrança, não só na conta de luz, mas na conta de energia elétrica e na conta dos combustíveis, os bens essenciais, como a nossa Constituição assim regra. Então, a gente precisa garantir não só a cobrança justa, do que é permitido por lei, e não esse excesso demasiado que o governo Paulo Câmara termina fazendo. E essa conta, quem paga de forma mais expressiva é o mais simples, como também a gente precisa estender isso para o setor produtivo, como a gente fala, porque diminuindo o custo, a gente consegue refletir isso no preço. E quando você diminui o preço, você consegue dar acesso a aumentar o poder de consumo, melhor dizendo, de toda a população. E o nosso programa de governo, Renata, já que você tocou nele, ele tem um objetivo muito simples. Nós queremos, muito direto, na verdade. Nós queremos construir e fazer o maior programa de investimento da história de Pernambuco. Vamos investir pelo menos 12 bilhões nos próximos 4 anos para que Pernambuco seja o estado que mais cresça no Nordeste ao longo desse período dos próximos anos. Por que isso é importante? Porque a gente precisa aquecer a economia, a gente precisa tirar as pessoas do bico, nada contra, mas garantir um emprego formal, garantir um emprego direto, carteira assinada, dando dignidade, dando renda para que as pessoas possam sair dessa situação de extrema pobreza, de vulnerabilidade social, de dificuldade econômica que ela se encontra, da gente poder ter uma Secretaria da Fazenda que não seja só para perseguir, para punir o setor produtivo, mas que seja também com um viés doutrinário, que seja para ser de apoio ao setor produtivo, até porque eu tenho uma leitura, uma visão muito simples e direta. Quanto mais negócios e mais empresas a gente tiver em Pernambuco, melhor. Porque mais empregos teremos, mais renda será distribuída e mais forte Pernambuco ficará. Então, o nosso programa de governo, pelos 4 eixos que passa e a série de propostas que tem lá, tudo vem por investimento. Até porque se a gente quer estradas melhores, precisamos de investimento. Se a gente quer hospitais novos e reformados, precisamos de investimento. Se vamos abrir novas vagas de creche, novas escolas para qualificar, capacitar e preparar os nossos jovens, precisa de dinheiro para fazer investimento. Então, é como eu disse no início, é bem objetivo, bem pragmático. Nós não estamos aqui para dar tapinha nas costas, nós estamos aqui para transformar Pernambuco num estado melhor. Aqui ainda no plano de governo, né, já que o senhor falou na questão do emprego aí, lá no eixo 4, né, falando de emprego, hoje uma das situações mais graves diz respeito ao desemprego, né? O que o senhor promete para aquele pai ou mãe de família que acompanha agora essa entrevista, está desempregado, e ao mesmo tempo, né, eu emendo a pergunta, criar uma empresa hoje é algo até fácil, mas conseguir crédito e outras atividades não é uma situação tão simples. No plano de governo, o senhor prometer ampla revisão legislativa visando a redução, inclusive em 50% da exigência burocrática, né, que atrapalha muito isso, para abrir, para pegar crédito. Eu lembro que eu simulei aqui quando foi liberado aquele crédito na pandemia. Para os microempreendedores. Olha, só fazia pedir um menino ou um rim para você deixar para ter acesso ao crédito. A certidão do tataravô. Pois é. Então, como desburocratizar
Isso para ter acesso principalmente ao crédito para os pequenos e médios empreendedores e também para quem está desempregado. Olha, quando a gente fala de investimento público, que é esse valor expressivo que a gente está falando, tudo se transforma em obra, a grande parte. E quando a gente fala de obra, de melhoria de serviço, você vai necessitar o quê? A contratação, a geração de emprego, você vai demandar toda a economia do setor de serviços e de comércio, que também aquece na geração de empregos indiretos. Então, tudo está atrelado à geração de emprego, até porque o propósito do nosso plano de governo é fazer de Pernambuco um estado melhor para se viver e se empreender. Porque também a gente precisa olhar os empreendedores, aquele pessoal que terminou sendo demitido e aí foi fazer um pastel, abrir um salão, abrir uma borracharia, abrir o seu negócio próprio, seja de qual ramo for, que precisa da capacitação, precisa do crédito. E a questão de diminuir a burocracia, Mário, é muito simples. Se a gente só copiar a legislação do estado de Minas Gerais, a gente já diminui em 44%. E aí, como o pernambucano é ousado, e eu acho que a gente precisa ser ousado até para poder fazer Pernambuco ser melhor do que os outros estados, a gente está assumindo um compromisso de diminuir as exigências burocráticas, como também introduzir processos autodeclaratórios, processos simplificados, para que a gente possa gerar o quê? Mais investimentos, mais empregos, mais empresas e mais negócios no nosso estado. Então, uma coisa você vai lendo no nosso plano, você percebe que um eixo está atrelado no outro e que isso vai criando um ciclo virtuoso para poder aquecer a produtividade, para poder melhorar o resultado e, com isso, a gente conseguir dar perspectiva de crescimento e de futuro para o cidadão. A gente fala agora sobre combate à pobreza, né? Agora, na pandemia, parece que o negócio apertou. Aqui em Caruaru, por exemplo, a gente vê, né, muita gente em situação de rua, nas calçadas. Ali na 15 de novembro, no centro da cidade, é uma tristeza à noite, né? Porque os carros encostam com doações, são filas e filas de família. Uma situação que fazia tempo que a gente não via, né? A gente via uma situação ou outra, mas está mais comum, infelizmente. Na questão do combate à pobreza, o senhor promete fomentar a criação de redes de restaurantes populares em parceria com municípios, instituições não governamentais, empresas privadas e até o Sistema S. Aí com o objetivo, né, de atender o trabalhador com vínculo profissional ou de profissionais em busca de oportunidades matriculados em cursos de capacitação e qualificação profissional. O senhor criou esse tipo de restaurante lá em Petrolina? O que é que foi feito, né? E como é possível isso e não criar uma concorrência também com os estabelecimentos que já existem? Bom, primeiro que eu acho que não cria concorrência, até porque o restaurante popular ele vem com o valor de uma refeição R$ 1,50, R$ 2,00. Então, não existe a concorrência, existe você ter o serviço para atender essa população mais carente, mais vulnerável, que está passando por uma necessidade extrema. Quando você tocou na questão da pobreza, Renata, é óbvio que o Brasil e o mundo todo sofreu com a pandemia. Agora, o problema é que Pernambuco sofreu muito mais. O Brasil hoje tem uma média de 22% mais ou menos da sua população em situação de pobreza. Pernambuco tem 52% da sua população. É metade. São mais de 4,5 milhões de pernambucanos que estão passando por problema de ter o que comer todo santo dia. Então, se a gente não tiver um governo e um governador, um líder que seja sensível, que tenha empatia e que se coloque no lugar do próximo para entender a necessidade de ter serviços e programas sociais de inclusão, de acolhimento, que possam enxergar essa demanda das pessoas, a gente vai ficar só enxugando gelo. Então, é por isso que a proposta, seja do restaurante popular, seja dos cursos de capacitação, seja de acolhimento, para também entender o âmbito familiar e o contexto familiar, que muitas vezes essas pessoas são renegadas nas suas próprias famílias, a gente precisa enxergar de como reinserir na sociedade, isso é fundamental. E a questão também que a gente coloca nesse âmbito de programas sociais, Pernambuco hoje investe mais de 200 milhões de reais com uma série de programas sociais que um não comunica com o outro. São programas que, na verdade, são ilhas. E o que a gente quer é unificar a grande maioria desses programas para que a gente possa garantir um grande auxílio estadual no valor de R$ 300 reais por mês, todo mês, ou seja, os 12 meses do ano, e que ele seja também integrado com o Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família. Então, se o Auxílio Brasil paga 400 e o Auxílio Pernambuco, vamos assim chamar, paga 300, essa pessoa já vai ter uma renda mínima de R$ 700 reais. Não é o ideal, mas já é alguma coisa. E uma outra visão que a gente tem, é algo que eu não abro mão, é que programa social não é fim, não é para deixar uma pessoa lá dentro o resto da vida. É para poder tirar ela do fundo do poço, daquele momento mais crítico que ele se encontra, ou ela, mãe ou pai de família, para poder reerguê-la. E aí, é por isso que a gente fala também
todos os cadastrados em nossos programas sociais no nosso governo estarão compulsoriamente cadastrados em programas de capacitação e qualificação profissional, porque sabe o que é melhor do que um programa de R$700, ou a soma, né, porque é 300 mais 400, é ter um emprego. Que um emprego com um salário mínimo é R$1.300, R$1.400, com os direitos trabalhistas, previdenciários, com tudo isso. Então é importante a gente poder enxergar que o programa social serve como uma mão estendida para poder levantar a pessoa. E depois a gente precisa encaminhar para que ela possa andar sozinha. Aqui em outro item do plano, né, o senhor promete assegurar a paridade dentro do governo, garantindo aí uma participação equânime nos cargos de liderança. A ideia é uma coisa que está meio que na moda, 50% dos secretários seriam homens, 50% mulheres. Isso também se levado para os cargos de segundo, terceiros escalões também? Olha, a questão não é na moda, a questão é de competência. Eu, quando fui prefeito de Petrolina, Mário, você e Renato acho que sabem, 2/3 do meu secretariado eram mulheres. E não por serem mulheres, mas por serem mulheres. Eu falei a palavra moda porque às vezes as pessoas jogam isso, né? Não, eu entendo. Tem muita gente para poder passar batida, assim, para poder dizer que preencheu. A mulher tem vez e tal. Primeiro que eu acho que a mulher tem que ocupar o espaço que ela quiser. E ela precisa ser capaz, competente, ter a oportunidade de mostrar a sua voz, o seu brilho, o seu protagonismo. E eu trago o exemplo. Como eu dizia aqui, 2/3 do nosso secretariado foram compostos por mulheres. Saúde, educação, social, fazenda, entre outras aqui que poderia citar da época que era prefeito. Então, já é algo comum. Eu não gosto de dividir as pessoas, seja por gênero, seja por orientação. Eu gosto de enxergar o caráter de cada um. Eu gosto de ver as pessoas pelo que elas são e não pelo que aparenta ser. Até porque eu acho que é isso que está precisando também para nós enquanto sociedade, é olhar mais o coração e a alma das pessoas do que olhar só a lataria, vamos dizer, né, querer se julgar pelas aparências. Eu acho que a gente está precisando mais de empatia, de compaixão e de amor entre um com os outros. Muito bem, ainda segundo o plano de governo, o senhor tem promessas para apoiar os pais ou responsáveis por pessoas com deficiência de forma a atenuar as dificuldades que enfrentam para desenvolver atividades laborais. São várias promessas nesse sentido. O que a gente vê na prática são cidades, né, que não foram pensadas para as pessoas com deficiência. Inclusive hoje no Manhã Cidade a gente abordou um assunto aqui, na semana passada no bairro das Rendeiras, um idoso estava só 70 anos, caminhando, caiu no meio da via e acabou sendo atropelado. E a gente estava falando que as nossas cidades não são preparadas para isso, né? O que é que o senhor tem em mente em relação à acessibilidade, a um estado mais adequado para essas pessoas? Olha, Renato, eu não gosto de generalizar, né? Até porque senão você termina botando todo mundo no mesmo balaio e termina cometendo injustiças. Eu posso falar da cidade da qual fui prefeito por 5 anos e lá a gente fez um amplo programa de recuperação das calçadas, colocando piso tátil, colocando semáforos com o aviso sonoro, né, para os deficientes visuais. Então, tudo isso foi pensado, né, com as rampas de acessibilidade para os portadores de deficiência locomotiva, enfim, entre outras ações. Como também quero aqui destacar que as crianças, principalmente deficiências, seja com autismo ou com outras síndromes especiais, nas nossas escolas e creches, é um auxiliar, um assistente para cada criança. Lá em Petrolina a gente não divide a atenção do auxiliar com 1 ou com 2 ou com 3 crianças, ou é um por turma, porque cada criança dessa merece uma atenção integral, dedicada, e um vacilo pode terminar gerando um transtorno muito maior e um problema muito maior. Então, de novo, eu até comentei, né, acho que mais forte do que a fala e a promessa são os exemplos que a gente carrega na própria vida, até para poder dar a credibilidade de quando tivemos a oportunidade, do que fizemos. E até que agora, nesse cenário, tem tantos candidatos e candidatas a governadores e governadoras aqui em Pernambuco, eu acho que a comparação ela é inevitável e é saudável, até para que as pessoas possam ver o que cada um foi capaz de fazer quando teve a oportunidade de ser prefeito, de ser secretária, enfim, ou prefeita, e assim vice-versa. Então, esses programas que estamos colocando de atenção às pessoas com deficiência, ele tem eco, ele tem substância no nosso próprio exemplo. E na área de saúde, na construção dos 5 novos hospitais que a gente coloca no nosso plano de governo, todos esses 5 hospitais terão alas e referências de deficiência. Óbvio que cada um com uma específica, até para poder ser complementar a rede, e assim você poder abranger o maior número de especialidades possíveis, mas a gente precisa enxergar e se compreender a dificuldade da mãe, do pai e do responsável. Eu aqui trago um exemplo, eu tenho conversado com muitas mães que têm filhos, filhas, enfim, com síndromes raras também, para trocar uma sonda, Mário. Leva 1 ano. Uma sonda.
E fora que é um pinga-pinga para poder até chegar nessa danada da sonda e tem que ir para Recife na grande maioria das vezes. Nós que somos aqui no interior, seja em Caruaru, seja em Petrolina, Serra Talhada, onde for, é muito mais doloroso e muito mais difícil. Isso precisa mudar, temos que encurtar essas distâncias. O senhor falou aí da questão das creches, né? E uma das promessas são 44 mil novas vagas de creches, né? Para reduzir um déficit de 70% em Pernambuco. Tem recursos para isso? Como viriam esses recursos? E como é que o senhor pensa a distribuição dessas vagas das creches por regiões? Agreste, Sertão, Metropolitana, Mata e por aí vai. Olha, o recurso ele vem do valor do ICMS. O ICMS hoje é arrecadado por todos nós, né? Tudo que a gente compra, que a gente gasta, termina recolhendo ICMS para o Estado. E o Estado repassa para os municípios sem fazer nenhum tipo de contrapartida ou de exigir uma responsabilidade dos municípios no que for importante que assim o Estado julgar. Eu julgo que a educação é primordial para qualquer sociedade, qualquer Estado que queira se projetar para o futuro. E não adianta o Estado olhar para a educação só olhando aqui para o ensino médio, para o fundamental e superior. Nós temos que ser corresponsáveis e precisamos de educação integrada que a gente possa chegar junto dos municípios, na primeira infância, no caso das creches, ali de 0 a 3 anos, como também na política de alfabetização de 4, 5, 6 anos, para que a gente possa garantir que a criança saiba ler e escrever no tempo certo e que isso é fundamental para que ele possa ter um bom desempenho e uma boa evolução pedagógica, educacional ao longo da sua vida. E esse dinheiro vem daí, Flávio, dos 25%, 35% que os municípios têm direito a arrecadar, no nosso governo vai receber mais recursos as prefeituras que mais abrirem vagas de creche e que consigam alfabetizar suas crianças no tempo e na idade certa escolar. Isso dá para fazer. O Ceará já fez isso há mais de 20 anos atrás e é por isso que o Ceará hoje ostenta as melhores políticas educacionais do Brasil e Pernambuco precisa correr atrás do tempo perdido. Mas só uma pergunta mais política agora. Né? Eu assisti às convenções e uma das defesas do atual governo que é o governo que é número 1 na educação pública, né? O senhor não concorda, então? Olha, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando faz essas comparações para a gente não estar comparando com quem é ruim. Porque é verdade, Pernambuco se destaca no cenário nacional, mas você sabe qual é a nota da educação de Pernambuco? 4 de 10. De 0 a 10 é 4. Então, comparar com quem é 2, com quem é 3, pode parecer bom. Mas comparar e almejar o que a gente quer ser enquanto sociedade, está muito aquém. Petrolina tem uma nota 6, 6,5, por exemplo, no IDEB, em algumas escolas e algumas unidades. Pernambuco tem uma média de nota 4. 4,4 para ser mais correto e justo. Agora, isso aonde? Só nas escolas do ensino médio. Será que não é importante a gente olhar para onde tudo começa? Sabe por que é importante a gente garantir as vagas de creche? Porque as mães, os pais e os responsáveis que estão nos ouvindo agora, em vez de ficar em casa cuidando do seu filho, que é óbvio, é natural e é prioridade isso, eles vão ter a oportunidade de poder irem trabalhar. E aí são 2 salários dentro de casa para poder garantir uma renda melhor para a sua família. A mesma coisa, sabe por que tem muitos jovens que desistem da escola quando chegam no Fundamental 2 ou no ensino médio? É porque não aprenderam a ler, a escrever as operações básicas lá no Fundamental 1. Então, não é melhor para o Estado, em uma visão até mais inteligente e um raciocínio mais lógico, se a gente chegar junto das prefeituras e dizer, ó, vamos garantir que vocês façam um trabalho adequado aqui para quando essa criança ou adolescente chegar na escola do Estado, a gente possa tirar o melhor proveito dela e precisamos fazer uma pergunta muito simples. O que é que esse jovem quer fazer da vida? Quer seguir uma carreira de tecnologia, de engenharia, de humanas, de exatas, seja lá o que for, vamos valorizar a competência que aquela criança quer ser. Porque senão ela vai para o ensino médio para aprender tudo, não aprende nada e termina desistindo. E aí vai viver de bico. E aí isso termina prejudicando todo o Estado. Se não tem base, não tem esforço certo, simplesmente não consegue. Não tem. O assunto agora é meio ambiente. De acordo com o seu plano de governo, o senhor promete criar programas de revitalização de bacias hidrográficas dos principais rios de Pernambuco. A gente vem aqui para o nosso querido rio Ipojuca, né? A gente já está, acho que tem mais de 10 anos nessa história do PSA, do saneamento dos municípios, né, que margeiam aí o rio Ipojuca. E simplesmente o que a gente quer aqui em Caruaru, a gente quer olhar para o rio e ver diferente, né? Parece uma coisa de outro mundo. Esse é o rio mais poluído do Brasil. É uma coisa de outro mundo porque simplesmente ninguém consegue fazer. Você sabe que o maior responsável pela poluição dos nossos rios em Pernambuco se chama Compesa, né? O governo do Estado. Porque menos de 20% da população tem acesso a saneamento básico. E esses dejetos naturais terminam indo para onde?
para os rios, para os canais, para o solo, e isso prejudica o meio ambiente. Então é por isso que a gente precisa, ao falar de meio ambiente, tanto empoderar as agências municipais para serem parceiros do Estado na fiscalização, mas a gente precisa garantir que o Estado cumpra a sua obrigação de prover água e saneamento para a nossa população. E é por isso que a gente quer fazer da Compesa uma empresa via concessão ou em parceria com a iniciativa privada, para que nos próximos 4 anos a gente possa acabar com o racionamento e a falta d'água, e nos próximos 10 anos a gente garantir a universalização do saneamento básico em todo o estado. Pernambuco tem 3 cidades, entre as 20 melhores e as 20 piores de saneamento do Brasil. Entre as 20 melhores só está Petrolina, com quase 70% da cidade saneada. Entre as 20 piores está Recife e Jaboatão. Caruaru também não fica muito distante, não. Então a gente precisa o quê? Sem saneamento é sem dignidade. Se não tiver saneamento, o problema bate na saúde. Porque é criança ficando doente, é criança pegando infecção. É falta de dignidade também. Porque quem gosta de morar naquela fedetina, aquele cheiro horrível que fica boiando as coisas na porta da gente? Isso não é razoável. Então a gente precisa garantir que a Compesa pare de só cobrar conta, mas comece a trabalhar, fazendo tanto os investimentos no abastecimento e no saneamento, como também na recuperação e na preservação dos mananciais, como os rios. Como é essa nova Compesa? A gente, sempre que se fala em Miguel, se fala em Petrolina, vem essa história de uma forma... PPP da água. Né, uma forma diferente de gerir esse nosso recurso. Renato, é a forma que o mundo todo já fez. Só Pernambuco, o Brasil estava atrasado, fez a nova lei de saneamento que atualizou o nosso regramento jurídico. Pernambuco já gastou 23 milhões fazendo o estudo da concessão da Compesa, foi frouxo, covarde, botou na gaveta e jogou fora 23 milhões de reais. Mas o projeto de concessão da Compesa já está sendo eleito. Vamos conceder ela. Porque, veja, se continuar no ritmo que está, sabe quanto tempo leva? Agora vai para frente mesmo ou depende de alguém, depende de deputado? Do governador e da caneta. Só da caneta. Porque a gente está cansado de ver muita promessa, e quando chegar lá, olha, eu não posso fazer se o pessoal não aprovar. Porque você está acostumado com os políticos fuleirozinho, né? Que fala e não entrega. Eu, graças a Deus, enquanto fui prefeito, entreguei 90% do meu plano de governo. Porque eu tenho compromisso, não é só com a minha pessoa, não, é a minha palavra. Eu acho que a palavra é o patrimônio mais caro que nós, cidadãos, homens e mulheres, temos para poder preservar e ser honrado pela palavra dita e pela palavra feita. Então, a Compesa precisa ser concedida, ela vai continuar existindo até para poder cuidar dos rios, dos mananciais, isso continua sob o domínio do Estado, que é o bem natural. Agora, toda a parte de distribuição de água e de saneamento básico vai para a iniciativa privada. Alagoas já fez, Rio já fez, Ceará já fez, o mundo todo já fez esse tipo de modelo e deu certo. A gente precisa, nos próximos 10 anos, investir 15 bilhões de reais só para poder universalizar a questão do saneamento básico. Sabe quanto é que a Compesa investe por ano? 300 milhões. Vai levar 30 anos para a Compesa conseguir bater a meta, que é para ser em 10. Então a pergunta é muito simples. Quer ficar do jeito que está, com a Compesa cabide de emprego, só atendendo filho de político, ou nós vamos botar a Compesa em empresa de água para atender o povo pernambucano? Eu quero atender o povo pernambucano, com água na torneira, com saneamento. Até porque você falou dos rios. Sabe qual é a empresa, Renato, que mais desperdiça água no sistema de distribuição no Brasil? A Compesa. 52% da água produzida pela empresa não chega às casas porque fica no meio do caminho pelo cano por vazamento. Então está errado. Quem defender esse tipo de modelo está defendendo o atraso. E aí defende isso porque não falta água na sua casa, porque não se coloca no lugar da população que está indignada por ter que estar carregando água no latão, ter que ter uma cisterna dentro de casa, ter que escolher a hora que lava prato de madrugada, que é quando a água chega, porque de dia falta. Essa é a realidade. O Agreste é a pior região do estado no quesito de água. Tem a adutora do Alto Capibaribe, há 8 anos que demora. Se a gente for para Surubim, a mesma coisa. Se for aqui a adutora do Agreste, há quanto tempo a gente não espera essas obras e nada anda? Muito bem. Vamos para o intervalo, né, Mário? Uma pausa aí no cronômetro, Vinícius, para a gente ir para o intervalo. Daqui a pouco passar no WhatsApp Cidade também. Tá cheio de perguntas. Cheio de mensagem aqui. E a gente já volta com o candidato Miguel Coelho. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano.
Viagem com segurança e conforto é com a Coletivo Turismo. Escolha o destino e a Coletivo leva você, a família e os amigos. Locação de ônibus, micro-ônibus e vans confortáveis, higienizados e seguros. Sempre com motoristas especializados para que sua viagem possa seguir com tranquilidade e segurança. Não corra risco. Viaje sempre com a Coletivo Turismo. Reservas no WhatsApp 98253-5040 ou pelo e-mail turismo@coletivos.com.br. Se deixe levar pela Coletivo Turismo. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade. 10 horas e 28 minutos aqui na sua Rádio Cidade. Vamos dar continuidade à entrevista com o candidato ao governo de Pernambuco, Miguel Coelho. Nesse momento vamos liberar novamente o cronômetro. Temos 16 minutos de entrevista. Muitas perguntas aqui. A gente começa pelo Rodrigo, né, Mário? Rodrigo Melo, que sempre está aqui participando. Gostaria de deixar uma pergunta ao candidato Miguel Coelho. Qual a sua visão e se tem alguma proposta sobre a tecnologia econômica e sustentável que está em crescimento, que se chama energia solar? Bom, é fundamental as energias renováveis, né? Ainda mais quando a gente tem a mudança climática, Renata, tão presente e a gente sente os efeitos dela diariamente, praticamente. O que não dá é para a gente ter energias renováveis como a solar, que Pernambuco tem um grande potencial para ser, e esse atual governador, o governo do PSP, cobrou o ICMS do sol. É uma inovação, né, que conseguiram fazer. E aí terminou Pernambuco prejudicado, porque esses grandes projetos de investimentos terminaram indo para Paraíba, para o Ceará, para Sergipe, para outros estados. Então eu defendo sim que a gente possa ter uma política tributária atrativa para que a gente possa não só a solar, a eólica, a hidráulica, a hidrelétrica, perdão, pelas PCHs de pequeno porte, como também defendo de forma muito clara a questão da energia nuclear. É um absurdo o pessoal ficar falando que Pernambuco tem que ser contra a energia mais segura do mundo. É porque só pensa logo em Chernobyl. Mas, pelo amor de Deus, vamos lá, qual foi? Acho que tem terremoto hoje, né? Que o pessoal vê a palavra energia nuclear. Não, vai todo mundo Mário, morrer. vê só, os dois Chernobyl e Fujiyama, né? Sei lá, ali o do Japão, que teve o negócio do tsunami. Tem tsunami aqui? Não. Tem terremoto aqui? Não. Tem vendaval, furacão? Não. Pô, e é para ser lá no sertão do Itacuruba. A usina nuclear é um investimento, no sertão do Taparica, a usina nuclear é um investimento de $1 bilhão. É 6 bilhões de reais a valor de hoje, para ir para uma das regiões mais carentes do nosso estado. É algo que vai gerar mais de 1.500 empregos diretos e indiretos, todo mundo recebendo em dólar. Isso transforma a realidade social daquela região, como também faz de Pernambuco entrar no mapa mundial das energias renováveis. Aí fica Pernambuco com esse tabu abestalhado, e aí Sergipe está levando. Aí me diz uma coisa, em Sergipe pode, aqui em Pernambuco não pode. O problema desse governo do PSB é que está pequenando os nossos sonhos, está pequenando o nosso estado. A gente está perdendo para Sergipe, estamos perdendo para Alagoas, perdendo para Paraíba, perdendo para Bahia e Ceará. A gente está acostumado a perder para todo mundo. Está na hora de dar um basta. Se essa turma não quer trabalhar e não quer fazer Pernambuco ser grande, sai da frente. Nós queremos. Queremos a oportunidade de liderar o nosso estado para poder viver e realizar os sonhos do nosso povo de fazer Pernambuco voltar a ser forte, de fazer Pernambuco voltar a ser protagonista, que o Brasil possa olhar para a gente e volte a se inspirar e, acima de tudo, que nós possamos olhar para nós mesmos e que possamos nos orgulhar do nosso estado. Muito bem. Ô Miguel, o professor Marco Aurélio, né, que é professor de ciência política e é nosso comentarista político aqui também, ele pergunta sobre a questão como seria a relação com o governo federal para realizar obras estruturais no que diz respeito a rodovias. Inclusive, o senhor promete investimento em mais de 300 quilômetros, né, de duplicações, né, de São Caetano até Custódia, a BR-423, que é um negócio que
Eu me lembro que só eu já fiz umas 4 matérias sobre isso e o Aí é negócio... 104. E que se terminar arrasta 104, 10 né? anos, é. Pelo amor de A Deus. 104 eu lembro uma vez que Eduardo Campos anunciou essa duplicação Foi. dessa obra. E esse negócio não sai do canto. Não é possível completar essas obras e também criar novas duplicações, porque seria um avanço. Claro que é possível, precisa querer fazer, né? Primeiro, respondendo a pergunta do professor, a minha relação com o governo federal, ela vai se pautar pelo resultado e pelo pragmatismo, e não pela ideologia. E veja, Bahia e Ceará eram estados governados pelo PT, Mário. Levaram mais dinheiro do governo federal com o atual presidente Bolsonaro do que o Pernambuco. Então não é por ideologia, é por incapacidade mesmo, por incompetência, por preguiça, por acomodação que o Pernambuco perdeu a atração de Não é porque investimentos. Bolsonaro não gosta de Pernambuco, não. Porque eu ouvi Não é muito porque- isso na convenção na frente. Sim, é porque popular. isso é para poder descartar e camuflar, esconder as suas próprias incompetências, né? Tem aquele ditado que quem fala dos outros é porque não tem o que falar de si próprio. E esse ditado cai muito bem pro PSB, porque eles só sabem agora falar mal dos outros e esquecem de reconhecer os próprios erros e as próprias fragilidades. O que só mostra o esgotamento e o fim, que nós vamos acabar com esse tempo do PSB aqui em Pernambuco, porque nós vamos ganhar as eleições para poder devolver a esperança, devolver o brilho, devolver o sorriso e o olhar, assim, com perspectiva de futuro. O Pernambucano tá andando cabisbaixo, está andando sem brilho, sem brio. A gente precisa voltar a erguer a cabeça, olhar para o futuro, se inspirar e até para que a gente possa ver o Nordeste crescendo, mas crescendo a partir daqui e não crescendo a partir dos outros. E essa questão das estradas que a gente quer fazer, a duplicação da 104 até a Paraíba, da 423 até Alagoas, levar a 232 até Custódia, fazer a PE 90, que também é importante aqui, conectando o Agreste com a Mata Norte, da gente poder fazer a PE 60, que é uma grande estrada do O polo Agreste ao litoral. do Agreste ao litoral, mas também de poder fazer esse polo conectando aí da logística com o Suape, que é fundamental. Então tudo isso está no nosso plano de governo e nós vamos fazer as parcerias necessárias, seja com o governo federal, seja com os bancos de fomentos, seja com as prefeituras. Eu não vou governar querendo saber o partido, eu vou governar querendo saber se o prefeito quer trabalhar ou se não quer. Prefeito ou prefeita, é claro. Se quer trabalhar ou se não quer. Se não quiser, a gente vai lá e faz sozinho. Se quiser fazer em parceria, ótimo, vamos fazer, até porque eu quero ser o governador de todos os pernambucanos, Renato. Não quero governar só para os que vão votar em mim, não. Até porque passada a eleição, tem que desarmar o palanque, tem que buscar unir a nosso Estado, o nosso povo, em prol do que é comum a todos nós. É o nosso futuro, de poder fazer um futuro melhor para os homens e as mulheres do nosso Estado. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Pergunta ao Miguel, por favor, se ele tem plano para implementar a escola técnica em todos os colégios estaduais de Pernambuco, visto que são poucos os que têm esse tipo de instrumento. Daniel Silva, lá de Riacho das Almas. Daniel, obrigado pela pergunta. Em todos os colégios não tem condições, né? É inviável a gente fazer. Até em todas as cidades também não dá. As escolas técnicas elas têm que ser feitas de forma regionalizadas. Acho que sim, podemos ampliar a presença que ela tem. A gente defende isso, mas não só pelos investimentos nos equipamentos próprios, nas próprias escolas técnicas estaduais, mas no nosso plano de governo, Renata, tem também a parceria com a iniciativa privada. Por exemplo, com o Sistema S, com o Sebrae, com escolas particulares, exemplo de um grau técnico, por exemplo, que a gente possa fazer na modalidade de voucher, para profissionalizar, capacitar aquelas pessoas que estejam cadastradas e querendo entrar no mercado de trabalho. Então tem diversas formas que você pode chegar na capacitação técnica e qualificação profissional para que você possa reinserir essa pessoa no mercado de trabalho. Muito bem. O Alberto, da Rua Preta. Mário, vai costurando aí, tá? Porque tem muita pergunta aí, tu me interrompe, tá? Vai fazendo aí, Para contemplar os nossos ouvintes. Miguel, o que é que pode ser feito em relação a sermos atrativos para novas indústrias? Precisa melhorar o ambiente de negócio. Você não pode ter um estado que é o 27º, ou seja, é o último em ambiente de negócio de todo o Brasil. E outra coisa, Renato, como é que você quer atrair uma empresa para cá, que está vindo de fora, se não tem estrada, se não tem saneamento, se não tem água? É o estado que mais cobra imposto, não tem segurança, que se tornou um dos estados mais violentos do Brasil. Tudo isso afugenta, tudo isso assusta a pessoa que vem de fora. E eu acho que também não é só a gente olhar para as empresas de fora, nós precisamos valorizar quem já está aqui também. O setor produtivo, os empresários, o comércio local, que quer um incentivo, que quer um benefício, que quer um crédito para que ele possa ampliar o seu negócio, fazer o seu negócio crescer. Então, a política de desenvolvimento econômico do Estado tem que ser casada.
uma política de atração de novos investimentos externos do Brasil e do exterior, mas também uma política de valorização para quem já acredita e confiou o seu negócio aqui em Pernambuco, até para que a gente possa fortalecer e consolidar as bases que já estão aqui. Então isso passa por políticas tributárias de benefício, por políticas de enxugamento tributário, até para poder ajudar, principalmente os pequenos, como a gente tem uma proposta de todos que faturarem até R$100 mil por ano serão isentos do ICMS, até para que a gente possa tirar essa pessoa da informalidade e trazer para dentro, garantindo capacitação e garantindo crédito, o que é fundamental, entre outras ações que a gente tem dentro dos programas de investimento que a gente já citou aqui na entrevista. Ô Miguel, queria, antes da gente seguir com mais ouvintes aí, Renato, uma pergunta sobre segurança, né? E voltando ao seu plano de governo, o senhor pretende apoiar municípios na capacitação e aquisição de equipamentos para as guardas municipais. Lá em Petrolina, a Guarda Municipal já é armada há um bom tempo, né? Lá há mais de 10 anos, eu acredito. Se o senhor pretende convencer alguns prefeitos que, por exemplo, aqui em Caruaru a Guarda Municipal já podia ser armada e não é. Santa Cruz Caparibe já é. E os agentes de segurança garantem que isso melhora a questão da segurança. O senhor foi prefeito de uma cidade que tem essa situação e pode falar sobre isso. E também a valorização dos profissionais de segurança. Qual é a sua ideia para isso também? Aproveito, Mário, Felipe Travassos, que está acompanhando a entrevista pelo YouTube da Rádio Cidade, pergunta justamente sobre propostas para a segurança pública. A nossa proposta de segurança, Mário e Renata, ela tem dois viés, claro. Um de prevenção e o de repreensão. O de prevenção tem que ser muito integrado com os municípios, porque é iluminação pública, é calçamento de rua, é saneamento básico, é construção e recuperação de praças, quadras poliesportivas, é uma educação forte para poder ter nas escolas um ambiente de atratividade dos nossos jovens, é ter um trabalho junto com as igrejas, principalmente as evangélicas, que tem muito trabalho social na recuperação e ressocialização dos dependentes químicos ou de outros problemas psicossociais que eventualmente tem. Então tudo isso está na nossa política de prevenção. Mas na política de repressão, a gente defende sim a integração com as guardas. Então, todo respeito a quem pensa diferente, é evidente. Agora, achar que vai se combater a violência quando o bandido está metendo bala no fuzil e o guarda está de cacetete, ninguém vai. O guarda municipal não tem vida de videogame não, minha gente. Ele precisa ser preservado. Ele precisa ter colete à prova de bala, precisa estar armado apropriadamente. Lá em Petrolina, quando eu cheguei, a guarda tinha 7 viaturas. Hoje tem 52. Antes tinha 38. Hoje tem .40, 9mm, 12, fuzil 9mm. Fizemos uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal para capacitar e preparar a nossa guarda. E é com essa mesma mentalidade que a gente quer trazer isso para a política de segurança estadual, integrando as guardas, até porque são mais de 9 mil homens e mulheres de guardas municipais em Pernambuco, integrando com a PM, com a Polícia Civil, com os bombeiros, enfim, com todo o fronte de segurança estadual. E aí quando vem para as nossas entidades, ou seja, a PM, a Civil e o Bombeiro, a gente precisa acabar com a faixa salarial dos militares, que isso é uma âncora no pé da gente. A gente precisa criar a lei orgânica da Polícia Civil para garantir a progressão de carreira segura e não ter mais perseguição. Precisamos investir muito forte na capacitação, na reciclagem, no treinamento dos nossos policiais. Claro que chamando novos concursos até para diminuir o déficit, porque hoje Pernambuco tem um efetivo menor do que há 20 anos atrás. Então é óbvio, essa matemática não fecha. Então a gente precisa investir no aparelhamento de inteligência, no aparelhamento de viaturas, de equipamentos, de delegacias, de especializadas, inclusive como a das mulheres, que Pernambuco hoje amarga um dos piores indicadores de violência contra a mulher de todo o Brasil. Então a gente precisa enfrentar isso de frente. Então é dentro desse olhar de uma política integrada, mas muito robusta. No nosso programa de governo, inclusive, fala, nos 4 anos nós vamos investir pelo menos R$1 bilhão em segurança pública, para Pernambuco deixar de ser o estado mais violento do Brasil e para que a gente possa acabar com esse sentimento de impunidade. No nosso governo, a polícia vai botar ordem na casa. Ou o bandido sai daqui ou muda de profissão, que a polícia vai resolver. Tem pergunta aqui também no nosso YouTube do Givanildo Olímpio. Gostaria de saber se existe algo específico para ser trabalhado na zona da Mata Norte. Olha, a zona da Mata Norte ela passa por alguns desafios, né? Primeiro, da água. Diferente da Mata Sul, lá falta água e quando tem a chuva não tem barragem de contenção, que também termina gerando uma grande devastação. Então, a gente precisa construir as barragens, tanto da Mata Sul quanto da Mata Norte. E as duas matas têm que entender, o Estado precisa entender,
que não só depende de cana-de-açúcar, não. Cana-de-açúcar é importante, é claro, a nossa matriz econômica é importante na agricultura, mas a gente pode, através do serviço da indústria na Mata Norte, a gente tem ali o polo de carro da Jeep, polo de cerveja, polo de vidro, e entre outros polos industriais que já estão lá consolidados, que precisamos capacitar essa mão de obra para mudar a matriz econômica da região, fortalecer a agricultura, devolvendo o protagonismo do IPA, devolvendo programa de carro-pipa, programa de semente, assistência técnica, entre outras ações, e também na capacitação e capacitação profissional, perdão. O Jardim está aqui. Bom dia, Miguel. Qual a sua opinião sobre a criação da região metropolitana de Caruaru? Olha, é complicado a gente falar assim antes, eu não tenho nenhum estudo, nunca tive acesso a nenhum estudo a essa questão da região metropolitana, mas quando você cria isso, você precisa que todos os municípios da eventual região a ser criada estejam concordando, porque todo mundo vai ter responsabilidade. Então, criar uma região metropolitana para só jogar o peso nas costas de um ou de outra e nada funcionar, é melhor nem ter. Eu gosto de só criar as coisas, só botar para frente quando tiver tudo azeitado e todo mundo sabendo das suas obrigações. Não ser só status, né? Rapidinho aqui na questão da saúde, Renata. O senhor falou, inclusive, aí a construção de 5 novos hospitais, né? 3 na região metropolitana, um no Agreste e outro no Sertão. Qual o critério usado para essa divisão nas regiões e também o que fazer com os hospitais que agonizam? Restauração, Agamenon Magalhães, Barão de Lucena, Getúlio Vargas, Otávio de Freitas e o nosso Hospital Regional do Agreste aqui de Temos 1,45. Ligeiro aqui. Olha, a nossa proposta de saúde tem 3 pilares muito fortes. O primeiro é a reforma dos 6 maiores hospitais, e aí inclui o Regional do Agreste, Agamenon, Restauração, Getúlio, Barão e Otávio. Esses são os principais. A construção dos 5 novos é por uma questão de densidade populacional. Então, por isso que tem 3 na metropolitana, abrangendo a Mata Sul e Norte, um no Agreste e um no Sertão. A gente também tem a proposta de criação com a construção de 8 novas maternidades, para que as mulheres e mães pernambucanas tenham local e atendimento adequado. Regionais, exato, para que não tenham que estar se deslocando com mais de 200 quilômetros para parir o seu filho. Como também vamos ter uma política integrada com os municípios, construindo centros de diagnósticos que vão ajudar os municípios nos postos de saúde a diagnosticarem no tempo certo e medicarem com o protocolo adequado para evitar que o paciente se agrave. A gente não quer tratar doente, a gente quer tratar cidadão, a gente quer tratar gente para evitar que eles fiquem doentes. Essa é a nossa proposta de saúde. Muito bem, Renata. Aqui tem uma pergunta sobre dá tempo mais isenção, isenção de PVA, mas não dá tempo de motos. Eu vou perguntar em off aqui, aí o Miguel responde. Miguel, muito obrigada, tá? Pela sua presença, por ter aceitado nosso convite, e até sexta, né, no debate. Obrigado, Renata, Mário, a todos que fazem a Rádio Cidade. Feliz de estar aqui. Sobre PVA, até 160 cilindradas, as motos estarão isentas. Carros acima de 10 anos também isentos. Os alternativos, como por exemplo os toyoteiros, serão reconhecidos e valorizados no nosso governo. E é isso que a gente quer, construir um governo para todos, que a gente se sinta respeitados, mas principalmente que o cidadão se sinta parte de construir um Pernambuco melhor. Quero ser esse, o novo líder de Pernambuco, para poder cuidar do nosso estado. Muito obrigado. Muito bem. Zerou o cronômetro. Parabéns. Muito disciplinado. Solta. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo. Vamos pro intervalo. Antes de ir pro intervalo, só registrar aqui, né, a Alessandra Obrigada a todos que participaram, viu? Vieira, né, obrigado a todos, mas a candidata a vice, a Alessandra Vieira, tá por aqui, né, agradecendo. Vou falar o nome dos deputados, porque se falar de um aí, quem tá ouvindo não gosta... Dá problema. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade.